Acordo pontualmente às 6 horas, um hábito adquirido ao longo de 40 anos de carreira na engenharia. Fico deitado ali, de olhos fechados, por alguns segundos, tentando descobrir onde estou. O quarto parece estranho mesmo depois de 2 anos. Muito pequeno, muito impessoal. Chamam de quarto de hóspedes, embora agora seja meu lar permanente. Levanto-me e vou até a janela. A vista do quintal da casa do meu filho é linda, como um catálogo, mas sem alma. Nosso antigo jardim era diferente, menos organizado, mas estava cheio de macieiras que Mabel e eu plantamos no ano em que Norma nasceu. Meu nome é Edward Gibbs. Tenho 67 anos, e há 2 anos, moro na casa do meu filho. Não por escolha própria, mas por coincidência. Depois que Mabel morreu, a casa em que moramos por quase 40 anos começou a parecer grande e vazia demais. Pelo menos foi o que Norman disse. Ele e sua esposa Heather insistiram que eu precisava ficar mais perto da família, que vender a casa era uma decisão prática e que uma pessoa idosa não deveria morar sozinha. Eu cedi. Talvez tenha sido um erro. Eu me visto discretamente para não acordar a família. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Sempre fui uma madrugadora. Mabel costumava brincar que, mesmo aposentada, eu ainda acordava com o galo como se ainda estivesse com pressa para chegar à fábrica. Na cozinha, pego a cafeteira, a que trouxe de casa. Heather insistiu em comprar uma mais nova e moderna, mas recusei. É uma das poucas coisas que me conectam ao passado. Mabel me deu de presente no nosso 30º aniversário de casamento. Então, você sempre acordará com um bom café pensando em mim, ela disse. Então, enquanto o café estava passando, tirei uma foto do bolso da camisa. Mabel e eu em frente à nossa inauguração. Norman tinha apenas 3 anos na época, sentado nos meus ombros e rindo. Estávamos todos rindo, jovens, felizes, com grandes planos. Compramos aquela casa depois do meu primeiro grande sucesso. Eu havia patenteado um sistema de resfriamento aprimorado para fornos siderúrgicos que reduzia o consumo de energia em 30%. Lembro-me de que o gerente da fábrica me chamou em seu escritório e disse: Gibbs, você acabou de economizar milhões de dólares para a empresa todos os anos. Você acabou de economizar muito dinheiro para si mesmo. Mabel e eu poderíamos ter comprado uma casa maior em um bairro mais nobre, mas decidimos ser práticos. Escolhemos uma casa sólida em um bom bairro, perto de boas escolas. É melhor investirmos o resto no futuro do Norman, disse Mabel então, e eu concordei. Vovô, você acordou. Eu me viro. Parada na porta da cozinha está minha neta de 8 anos, Olivia, ainda de pijama, com o cabelo despenteado. Bom dia, querida. Sorriu. Quero um chocolate quente. Ela assente e sobe em uma cadeira alta perto da ilha da cozinha. Pego sua caneca favorita de unicórnio. Podemos comer panquecas? Ela perguntou esperançosa. Claro, só faça silêncio para não acordar a mamãe e o papai. Olivia coloca o dedo nos lábios e ri. Esses momentos matinais com meus netos são provavelmente a única coisa que torna minha vida aqui suportável. Além de Olivia, a Ita, de 6 anos, mas ele geralmente dorme mais. Enquanto faço panquecas, lembranças de preparar o café da manhã para o pequeno Norman passam pela minha mente. Mabel costumava trabalhar em turnos noturnos no hospital. Ela era enfermeira no pronto-socorro. Então, de manhã, eu mesma costumava alimentar meu filho antes da escola. Norma adorava as mesmas panquecas de mirtilo que agora eu faço para os filhos dele. Vovô, me conte uma história, Olivia pede enquanto me observa virar uma panqueca. Qual é a história de hoje? Aquela das suas invenções. Eu sorrio. As crianças estão genuinamente interessadas no meu trabalho anterior, ao contrário dos pais, que só estão interessados nos resultados financeiros das minhas invenções. Sabe, quando eu era um jovem engenheiro, havia um grande problema na fábrica. As peças de metal eram resfriadas de forma irregular e frequentemente apresentavam defeitos. Conto a ela uma versão simplificada da história da minha primeira patente. Olivia escuta com os olhos arregalados, como se fosse um conto de fadas emocionante. Para ela, provavelmente é. E você ficou rico? Ela pergunta quando termino. Penso por um momento. Tecnicamente, sim. Minhas patentes e investimentos prudentes renderam uma fortuna com a qual a maioria das pessoas só pode sonhar. Mas Mabel e eu nunca vivemos como pessoas ricas.
Investimos na educação de Norman, no seu futuro, em ativos seguros. E agora tenho uma quantia de dinheiro em minhas contas que poderia sustentar as próximas gerações. Norman e Ritter têm uma ideia, mas não sabem o valor exato. Não tenho pressa em esclarecê-los. Fiquei rico, respondo diplomaticamente. Mas a verdadeira riqueza, Olivia, não é dinheiro. É conhecimento e a capacidade de criar coisas úteis. E família, certo? Ela acrescenta, repetindo uma frase que provavelmente ouviu de seus pais. Claro, respondo, embora não tenha tanta certeza disso em meu coração. Ouço passos. Ritter entra na cozinha completamente vestida e com uma maquiagem impecável, apesar do horário. Bom dia, ela diz, e imediatamente volta sua atenção para a filha. Olivia, por que você ainda não se vestiu? Sairemos em 30 minutos. Mas o vovô fazia panquecas, Olivia começa. Não temos tempo para panquecas, Ritter a interrompe. Temos que subir, nos arrumar e nos vestir. Olivia me lança um olhar culpado e desliza para fora da cadeira. Dou de ombros, deixando claro que não estou ofendido. Quando minha neta vai embora, Ritter se vira para mim. Edward, já conversamos sobre isso. Temos uma agenda bem corrida pela manhã. Se você quiser preparar um café da manhã especial para as crianças, faça nos fins de semana. Desculpe, respondi, embora não me sentisse culpado. Ela acordou cedo e estava com fome. Ritter suspira e se serve um pouco de café da minha cafeteira. A propósito, o Norman e eu queríamos conversar, acordo pontualmente às 6 horas, um hábito adquirido ao longo de 40 anos de carreira na engenharia. Fico deitado ali, de olhos fechados, por alguns segundos, tentando descobrir onde estou. O quarto parece estranho mesmo depois de 2 anos. Muito pequeno, muito impessoal. Chamam de quarto de hóspedes, embora agora seja meu lar permanente. Levanto-me e vou até a janela. A vista do quintal da casa do meu filho é linda, como um catálogo, mas sem alma. Nosso antigo jardim era diferente, menos organizado, mas estava cheio de macieiras que Mabel e eu plantamos no ano em que Norma nasceu. Meu nome é Edward Gibbs. Tenho 67 anos, e há 2 anos, moro na casa do meu filho. Não por escolha própria, mas por coincidência. Depois que Mabel morreu, a casa em que moramos por quase 40 anos começou a parecer grande e vazia demais. Pelo menos foi o que Norman disse. Ele e sua esposa Ritter insistiram que eu precisava ficar mais perto da família, que vender a casa era uma decisão prática e que uma pessoa idosa não deveria morar sozinha. Eu cedi. Talvez tenha sido um erro. Eu me visto discretamente para não acordar a família. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Sempre fui uma madrugadora. Mabel costumava brincar que, mesmo aposentada, eu ainda acordava com o galo como se ainda estivesse com pressa para chegar à fábrica. Na cozinha, pego a cafeteira, a que trouxe de casa. Ritter insistiu em comprar uma mais nova e moderna, mas recusei. É uma das poucas coisas que me conectam ao passado. Mabel me deu de presente no nosso 30º aniversário de casamento. Então, você sempre acordará com um bom café e pensando em mim, ela disse. Então, enquanto o café estava passando, tirei uma foto do bolso da camisa. Mabel e eu em frente à nossa inauguração. Aqui está a Mabel grávida, radiante de felicidade. E aqui está Norman, recém-nascido, depois com 1 ano de idade, depois um estudante. Parem uma foto tirada no dia em que ele se formou no ensino médio. Norman é um adolescente alto e bonito, com um sorriso largo. Mabel e eu estamos ao seu lado, orgulhosas do nosso filho. Ele acaba de receber uma bolsa de estudos para uma universidade de prestígio, uma recompensa por seus excelentes estudos e pelos anos de investimento que Mabel e eu fizemos em sua educação. Aulas extras, programas de verão, os melhores livros didáticos. Não poupamos esforços. Nosso menino vai longe, disse Mabel então. E ele foi. Ele se formou em administração de empresas, conseguiu um emprego em uma grande empresa, casou-se com Ritter, tão ambicioso quanto era. Eles compraram uma casa maior do que podiam pagar, carros mais caros do que o razoável e, gradualmente, começaram a olhar para Mabel e para mim não como pais, mas como potenciais patrocinadores do seu estilo de vida. Não percebemos no início ou não queríamos perceber. Mabel sempre encontrava desculpas para o comportamento do filho. Ele só quer o melhor para a família, dizia ela.
Quando Norman pediu novamente uma grande quantia de dinheiro emprestada, fechei o álbum e o devolvi à estante. Chega de lembranças por hoje. É hora de começar a trabalhar. Minha rotina diária é simples. Eu limpo a casa, embora Ritter insista que isso é tarefa da governanta que vem. Eu preparo o jantar, embora eles geralmente prefiram pedir comida para a viagem e buscar os netos na escola, esperando por eles em um banco de parque do outro lado da rua, se o tempo permitir. Hoje está ensolarado, então decido ir a pé até o supermercado mais próximo. Preciso comprar mantimentos para o jantar. No caminho, noto um novo livro sobre metalurgia moderna na vitrine de uma livraria. Eu entro, folheio e acabo comprando. Apesar da minha idade, procuro acompanhar as novidades da minha área. A vendedora, uma linda garota de 20 e poucos anos, me olha com interesse. Você é engenheiro? Ela perguntou, socando o livro. Fui assim a maior parte da minha vida, respondo. Meu pai também é engenheiro. Sempre admirei pessoas que conseguem criar algo com as mãos e a mente. Eu sorrio. É bom quando os jovens apreciam a engenharia. Em um mundo obcecado por especulação financeira e riqueza instantânea, há cada vez menos respeito por aqueles que criam coisas reais. Volto para casa com as compras e um livro. Ainda falta bastante tempo para as crianças chegarem. Então, sento-me em uma cadeira perto da janela e me concentro na leitura. O livro descreve métodos modernos de usinagem de ligas de titânio, uma área na qual também tive uma patente. É interessante comparar o quanto a tecnologia avançou desde então. Às 3, deixo o livro de lado e vou andando até a escola. Olivia e Ethan estão entre os primeiros a sair correndo, me cumprimentando alegremente. Caminhamos para casa e eles conversam animadamente sobre o dia deles. Esses momentos me lembram de quando eu cumprimentava o pequeno Norman na escola. Em casa, as crianças sentam-se para as aulas e eu começo a preparar o jantar. Hoje à noite teremos um assado, um prato que Mabel adorava fazer nos dias mais frios. O processo de cozinhar sempre me acalmou. Há algo de engenharia nisso. Proporções exatas, sequência correta de passos, resultado previsível. Por volta das 18 horas, Ritter retorna. Ela mal diz oi e vai direto para o andar de cima para se trocar. Norman chega meia hora depois parecendo um homem que carrega todos os problemas do mundo nos ombros. Dia difícil? Pergunto a ele quando ele entra na cozinha. Sim, ele responde, tirando uma cerveja da geladeira. O escritório está um caos. Um cliente importante está ameaçando cancelar o contrato. Concordo com a cabeça sem entrar em detalhes. Norman trabalha em uma agência de marketing e suas histórias sobre trabalho geralmente se resumem a reclamações sobre clientes, chefes ou colegas de trabalho. No jantar, Olivia e Ethan são, como sempre, os mais falantes. Ritter os repreende constantemente, exigindo que se comportem. Norman está imerso em seus próprios pensamentos, conversando apenas ocasionalmente. Ethan, como vai seu projeto de ciências? Perguntei, tentando quebrar o clima tenso. Quase pronto. O vovô me ajudou a fazer uma maquete do sistema solar. Ficou incrível. Sério? Ritter ergueu uma sobrancelha. Achei que você fosse fazer algo mais original. O sistema solar é tão básico. O rosto de Ethan se contrai. Eu me contenho para não reclamar com minha cunhada. Ultimamente, está cada vez mais difícil para mim ficar quieta quando ela ou Norman estão sufocando o entusiasmo das crianças. O modelo dele é realmente especial, digo calmamente. Usamos LEDs especiais para mostrar a aparência real de cada planeta e adicionamos cartões informativos com fatos interessantes. Ritter dá de ombros e muda o assunto da conversa. Depois do jantar, quando as crianças saem para assistir TV, Norman e Ritter trocam olhares. Aí está, exatamente o assunto de família sobre o qual Ritter estava falando esta manhã. Pai, Norman começa a tossir. Queríamos falar com você sobre algo importante. Espero que continue, embora eu já consiga imaginar para onde vai. Você sabe que Olivia e Ethan estão crescendo e precisam de uma educação melhor, ele continua. Estamos pensando em transferi-los para a escola particular Lakeview. É a melhor escola da região e a mais cara, eu acho, eu digo. Bem, qualidade custa dinheiro, Ritter interrompe, mas é um investimento no futuro deles. Você sempre disse a importância da educação. Você pagou por todas aquelas aulas extras para o Norman.
E sou muito grato por isso, pai, Norman acrescenta rapidamente. Sem o seu apoio, eu não estaria onde estou hoje. Concordo com a cabeça, esperando que eles cheguem ao ponto. De qualquer forma, Norman respira fundo. Queríamos saber se você poderia ajudar com a mensalidade deles. Seria um ótimo investimento nos seus netos. Aqui está. Mais um pedido de dinheiro disfarçado de preocupação com as crianças. O que há de errado com a escola atual deles? Pergunto. Pelo que vejo, eles estão recebendo uma boa educação. É uma escola pública comum, diz Ritter. A Lakeview é um nível totalmente diferente. Turmas menores, atenção individualizada, professores melhores. Quanto custa? Pergunta Norman, uma quantia que faria a maioria dos pais engasgar. Mas eu permaneço impassível. É uma quantia considerável. Eu digo. Tem certeza de que não consegue encontrar algo mais razoável, pai? Norman se inclina na minha direção. Sabemos que você tem economias. Você sempre foi frugal, e isso é para os seus netos. Você não quer que eles tenham o melhor? Olho para meu filho, o homem a quem Mabel e eu demos tudo o que podíamos, que agora só me vê como uma fonte de financiamento para suas ambições. Vou pensar, eu disse finalmente. Esta é uma decisão importante, e preciso de tempo. Eles trocam olhares de decepção, mas não insistem. Mais tarde, deitado na cama, penso em Mabel e eu em casa. A cozinha espaçosa onde gostamos de nos reunir em família. O escritório onde trabalhei nos meus projetos. O jardim onde Norman brincava quando criança. Vender aquela casa foi o primeiro grande erro. Mudar-me para morar com meu filho foi o segundo. Mas talvez não fosse tarde demais para consertar. A semana seguinte a conversa sobre a escola particular passa em uma estranha tensão. Norman e Ritter evitam retornar diretamente ao assunto, mas constantemente inserem menções aos benefícios da educação de elite em suas conversas. Durante o café da manhã, Ritter fala casualmente sobre a entrada da filha de seu colega de trabalho em Harvard, graças, é claro, à excelente preparação em Lakeview. À noite, Norman conta uma história sobre seu chefe, que não poupa gastos com a escola particular para seus filhos porque é um investimento no futuro. Essas insinuações transparentes estão começando a me irritar. Eu costumava ficar de boca fechada, mas agora está cada vez mais difícil me conter. É sábado e meus netos e eu estamos assando biscoitos, nossa pequena tradição. Olivia espalha farinha por toda a mesa. Ethan está entusiasmado demais para mexer a massa, espalhando-a por todo lado. Mas eu adoro essa bagunça criativa. Me lembra de quando o pequeno Norman ajudava a Mabel na cozinha. O que está acontecendo aqui? A voz de Ritter vem da porta. Ela acabou de voltar da yoga matinal e agora está olhando horrorizada para o caos na cozinha. Estamos fazendo biscoitos, Ethan anuncia alegremente, agitando uma colher de pau com massa grudada nela. Entendo, Ritter responde secamente. E quem vai limpar essa bagunça? Vou limpar, digo calmamente. As crianças estão só ajudando. Edward, eu agradeço por você passar tempo com seus netos, mas é preciso haver limites. Ela pega uma colher de Ethan. Temos uma reunião com o corretor em 2 horas e depois a consulta com o Jenkins. As crianças precisam se arrumar. Temos uma reunião com um corretor imobiliário. Estou confuso. Nós não, Norman e eu, ela diz, enfatizando minha exceção com seu tom de voz. Estamos analisando opções para uma casa maior com 3 garagens. É incrível. Eles mal conseguem pagar as parcelas atuais da hipoteca, mas já estão planejando uma mudança para uma casa ainda mais cara. E, claro, eles esperam que eu financie isso. Agora entendo por que eles insistiram tanto em me perguntar sobre meus investimentos na semana passada. Terminaremos os biscoitos mais tarde, digo às crianças, percebendo o olhar de decepção de Olivia. Depois que Ritter e as crianças vão embora, fico sozinha na cozinha. Eu limpo lentamente a farinha espalhada, limpo a massa respingada e lavo a louça. Meus pensamentos retornam ao dia em que tomei a decisão de vender a casa para mim e para Mabel. Já se passaram 6 meses desde a sua morte. Eu ainda estava atordoado pela dor. 40 anos juntos e de repente eu estava sozinho. A casa que antes parecia aconchegante se transformou em um museu de memórias. Cada canto me lembrava da Mabel. Sua cadeira favorita perto da janela.
O armário da cozinha que ela havia pintado à mão. O jardim de rosas que ela tanto amava. Norman e Ritter começaram a conversar sobre vender a casa quase imediatamente após o funeral. É grande demais para você sozinho, pai, Norman o convenceu. Tantas preocupações com manutenção e você sozinho. Estamos preocupados com você. Ritter o apoiou. E se você cair ou ficar doente à noite? Quem vai te ajudar? Nós cuidaremos de você e as crianças vão se beneficiar da companhia do vovô. Eles estavam apresentando argumentos razoáveis, e na minha condição, não consegui resistir a eles. Além disso, a ideia de estar mais perto dos meus netos parecia reconfortante. Mas houve um momento, lembro-me muito claramente agora, em que notei os olhos de Ritter brilharem quando o corretor imobiliário citou o preço estimado de venda. Na época, atribuí isso à alegria habitual de um bom negócio. Agora percebo que ela já estava calculando como usar meu dinheiro da venda da casa. Limpo as mãos com um pano de prato e vou para o meu quarto. Pego uma caixa de arquivo velha. Ela contém os documentos da venda da casa. Folheio as páginas do contrato, olhando os números. A casa foi vendida por $850 mil, uma quantia considerável. Adicionei os lucros às minhas economias e investimentos. Norman e Ritter sabiam disso, é claro, e aparentemente esperavam que eu fosse mais generoso. Lembro-me do último dia em nossa casa. Andei por todos os cômodos me despedindo. Fiquei em pé por um tempo especialmente longo no quarto da Mabel. Ali na parede estavam as marcas do crescimento de Norman, dos 3 aos 18 anos. Todo ano, no aniversário dele, Mabel e eu marcávamos o quanto ele tinha crescido. Olha, Mabel, nosso menino logo será mais alto que eu disse quando Norman fez 14 anos. Ele já está grande agora, ela respondeu orgulhosamente. Fiquei olhando para aquelas marcas por um longo tempo naquele último dia, lembrando como Norman havia mudado ao longo dos anos. Como ele passou de uma criança curiosa e de mente aberta para um jovem ambicioso com grandes planos. Quando exatamente sua ambição se transformou em ganância? Quando sua preocupação com os pais se transformou em uma atitude calculista de nos tratar como um recurso? Não percebi essa transformação. O telefone toca, distraindo-me dos meus pensamentos. É minha irmã, Eleanor, a única parente próxima além de Norman e sua família. Ed, como vai? Sua voz, como sempre, cheia de energia, apesar da idade. Eleanor é 2 anos mais velha que eu, mas sempre pareceu mais nova. Igualmente, Eli, respondi, tentando parecer mais alegre do que realmente me sentia. Você vem dizendo isso desde que foi morar com o Norman, e eu não gosto disso. Ela nunca teve vergonha de ser direta. Você deveria ter ficado em casa. É tarde demais para falar sobre isso. Nunca é tarde para corrigir um erro, ela insiste. Você parece infeliz, Ed. Eu te conheço a vida toda. Essa mudança foi um erro. Permaneço em silêncio, sem querer admitir o óbvio. Venha me visitar em Milwaukee, continua Eleanor. Você pode ficar por uma semana. Fuja de tudo. Minha vizinha, Doris, ficou viúva recentemente também é engenheira aposentada. Vocês terão muito o que conversar. Eli, pare de tentar me imitar, eu disse, sorrindo. Minha irmã está tentando organizar minha vida amorosa desde que Mabel se foi. Eu só quero que você seja feliz, sua voz suaviza. Mabel não ia querer você vivendo como prisioneira na casa do filho dela. Depois de conversar com Eleanor, fiquei sentado olhando pela janela por um longo tempo. Ela está certa e eu sei disso, mas admitir um erro e corrigi-lo são duas coisas diferentes. Uma coisa é perceber que se mudar foi a decisão errada. Outra é encontrar forças para mudar. Naquela noite, Norman e Ritter retornaram da reunião com o corretor imobiliário. Durante o jantar, eles conversaram sobre a casa que viram. Uma verdadeira joia, segundo Ritter. 5 quartos, 3 banheiros, uma piscina no quintal, ela lista, e em um bairro nobre perto de Lakeview. Parece caro, comento enquanto preparo purê de batatas para as crianças. Imóveis são o melhor investimento que você pode fazer, pai, responde Norman com o olhar de um especialista financeiro. Especialmente em um bairro como esse, os preços só estão subindo. Poderíamos te dar um quarto no primeiro andar, acrescenta Ritter, indo direto ao ponto. Com banheiro privativo, você ficaria muito mais confortável do que aqui.
Pronto. Já estão planejando me mudar para a casa nova. E, claro, eles estão contando comigo para contribuir com uma quantia significativa de dinheiro. Estou muito feliz com meu quarto atual, respondi calmamente. Mas é pequeno, e a escada é um pouco difícil para você, insistiu Ritter. Você terá mais espaço na sua nova casa, e sem escadas. E tem uma sala que poderia ser transformada no seu escritório, acrescenta Norma. Você poderia fazer suas tarefas de engenharia lá. Coisas de engenharia é como ele chama o trabalho ao qual dediquei minha vida. O trabalho que pagou sua educação, seu primeiro carro, seu casamento. Parece divertido, digo, neutro. Quanto vale esta casa dos sonhos? Norma menciona um valor que me faz assobiar por dentro. É o dobro da hipoteca atual, que eles estão com dificuldades para pagar. E como você planeja financiá-lo? Pergunto sem rodeios. Norma e Ritter trocam olhares. Há um momento de silêncio constrangedor. Bem, esperávamos que você pudesse ajudar com a entrada, Norma finalmente diz. Considerando que a casa também será sua. Um investimento no imóvel que compartilhamos com a família. Então, foi aí que as cartas se abriram. Eles estão contando que eu abra mão de uma parte significativa das minhas economias para comprar uma casa que eles não podem pagar. E eu ficaria grato por um quarto no primeiro andar. Vou pensar, respondi, escondendo minha irritação. É uma decisão importante. Claro, pai, Norma assentiu. Mas temos que dar uma resposta ao corretor nos próximos dias. Esta casa não vai ficar no mercado por muito tempo. Depois do jantar, ajudo as crianças com a lição de casa enquanto Norma e Ritter vão para uma reunião. Olivia me conta sobre seu projeto de história. Temos que falar sobre uma invenção importante do século XX, explica ela. Quero falar sobre a sua, vovô. As palavras dela me tocam profundamente. Ao contrário dos pais, Olivia está genuinamente interessada no meu trabalho. Eu simplesmente não sei qual escolher, ela continua. Você tem vários, não é? Sim, 7 invenções patenteadas, respondo com orgulho. Mas a mais importante é o sistema de resfriamento uniforme para ligas metálicas. Ele ainda é usado em muitas fábricas hoje. Passamos uma noite trabalhando no projeto. Explico os princípios da metalurgia em um nível acessível para crianças, e Olivia toma notas e desenha diagramas. Isso me lembra de quando eu ajudava nas aulas do Norma. Quando as crianças vão dormir, volto para o meu quarto e pego o meu laptop. Abro o mecanismo de busca e começo a procurar aluguéis em Chicago. Só por curiosidade, digo a mim mesmo, só para saber quais são as opções. Mas, no fundo, percebo que esse é o primeiro passo para recuperar minha independência. Vejo apartamentos em diferentes bairros, comparo preços e estudo avaliações de proprietários. Algumas opções parecem bastante aceitáveis. Apartamentos pequenos, mais aconchegantes, em bons bairros. Algo assim poderia muito bem ser um lar temporário até eu decidir o que fazer a seguir. Na manhã seguinte, Norma me pega lendo o jornal na cozinha. Papai, Ritter e eu estávamos pensando, ele começa sem preâmbulos. Talvez você devesse se encontrar com nosso consultor financeiro. Ele poderia avaliar seus investimentos e aconselhá-lo sobre como otimizá-los. Olho para meu filho por cima dos óculos. Há uma expressão de ganância mal disfarçada em seus olhos. Meus investimentos estão ótimos, Norma, respondo calmamente. Eu os administro há 40 anos e tenho me saído bem até agora. Mas os tempos mudam e os mercados financeiros evoluem, ele insiste. Jeffrey é um consultor muito experiente. Ele já ajudou muitas pessoas da sua idade a proteger suas economias. Pessoas da sua idade? Como se eu fosse um velho incapaz de entender minhas próprias finanças. Norma esquece que passei a vida observando atentamente o mercado, tomando decisões de investimento acertadas que me levaram ao meu estado atual. Obrigado pela preocupação, mas prefiro administrar meu próprio dinheiro, respondo com firmeza. Norma não esconde sua decepção. Ele tenta me persuadir por mais alguns minutos, mas, vendo que eu não desisto, sai com um olhar descontente. Mais tarde naquele dia, Ritter se aproxima de mim do outro lado. Edward, eu sei que você está acostumado a estar no controle, diz ela com preocupação ostensiva. Mas na sua idade, é importante pensar no futuro.
Em quem vai administrar seus bens se você souber se eu ficar incapacitada ou morrer? Termino por ela. Ela se encolhe diante da minha franqueza. Só estou dizendo que Norman é seu único filho. Todos os seus bens eventualmente passarão para ele. Não seria melhor começar essa transição agora, gradualmente, para que ele possa aprender a administrar sua herança corretamente? Agora tudo faz sentido. Eles não querem apenas que eu pague a nova casa deles numa escola particular para as crianças. Eles querem o controle de todos os meus bens agora, sem esperar que eu morra. Agradeço a sua preocupação, Ritter, respondo, mantendo a calma. Mas meus negócios estão em perfeita ordem. Tenho um testamento, um administrador e instruções claras para tudo. Seu rosto muda por um momento, revelando suas verdadeiras emoções, decepção e frustração, mas ela rapidamente recupera sua máscara de nora atenciosa. Claro, Edward, eu só queria ajudar. Não consegui dormir por muito tempo naquela noite. Conversar com Norman e Ritter finalmente me fez enxergar suas verdadeiras intenções. Eles não querem apenas usar meu dinheiro, eles querem tudo isso, o mais rápido possível. Lembro-me do dia em que decidi vender a minha casa e a da Mabel. Norman e Ritter eram tão persistentes, tão atenciosos. Eles marcaram uma reunião com um corretor imobiliário, ajudaram com a embalagem e encontraram compradores. Tudo foi feito tão rápido que mal tive tempo de perceber o que estava acontecendo. Agora percebo que eles planejaram desde o começo ter acesso ao meu dinheiro. Mudar-me para a casa deles foi o primeiro passo para assumir o controle sobre mim, e o próximo foi ajudá-los a administrar minhas finanças. Saio da cama e vou até a janela. As luzes noturnas de Chicago brilham ao longe. Em algum lugar nesta cidade enorme, há um lugar para mim. Não como um avô que é necessário apenas por dinheiro, mas como uma pessoa independente com vida própria. De manhã, tomo uma decisão. Depois que todos vão embora, Norman e Ritter para o trabalho, as crianças para a escola, sento-me diante do meu laptop e começo a pesquisar metodicamente opções de moradia. Desta vez, não olho apenas anúncios. Faço um plano concreto. Encontrei alguns apartamentos adequados para alugar no bairro de Lincoln Park. Ligo para os agentes, marco visitas para a semana seguinte, depois entro em contato com meu banco e me certifico de que tenho acesso total a todas as minhas contas sem precisar ir até a agência pessoalmente. Por fim, ligo para meu advogado, Martin Conir, o homem que cuidou dos meus negócios nos últimos 20 anos. Ele é uma das poucas pessoas que conhece a verdadeira extensão da minha fortuna. Edward, que bom ouvir de você, disse ele, com a voz tão confiante como sempre. O que posso fazer por você? Martin, preciso do seu conselho sobre algumas questões jurídicas, eu disse. Prefiro discuti-las pessoalmente. Quando você pode me encontrar? Combinamos de nos encontrar em 2 dias no escritório dele. Sei que posso confiar no Martin. Ao contrário do Norman e da Ritter, ele nunca tentou influenciar minhas decisões financeiras em benefício próprio. Depois da ligação, sinto-me estranhamente aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, tenho um plano de ação concreto. Não vou mais assistir passivamente meus entes queridos tentando me manipular por dinheiro. À noite, enquanto ajudava Olivia com um novo projeto, me peguei pensando que sentiria falta dos meus netos. Eles são os únicos nesta casa que realmente acolhem minha presença, mas poderei vê-los em meus próprios termos, não como um empregado doméstico e comissário de bordo. Norman volta para casa de mau humor. No jantar, ele mal responde perguntas, imerso em seus próprios pensamentos. Finalmente, depois que as crianças saem para fazer o dever de casa, ele se vira para mim. Pai, precisamos de uma resposta sobre a casa até sexta-feira. Já pensou no meu pedido? Sim, tenho, respondo. E decidi que não participarei da compra desta casa. Seu rosto muda. Ele não consegue esconder sua decepção e raiva. Mas por quê? É um bom investimento e você ficará melhor lá. Norman, não acho sensato investir em uma casa que você não pode pagar, digo sem rodeios. Se você não pode pagar esta casa sem a minha ajuda, então deveria procurar algo mais acessível. Não se trata apenas de dinheiro, interrompe Ritter. Estávamos pensando no seu conforto. Trata-se de todos nós estarmos confortáveis. Agradeço a sua preocupação, respondi, sabendo que não era verdade. Mas estou bem confortável na minha situação atual. Pai, eu não entendo.
Norman estava ficando irritado. Você tem recursos. Você mesmo disse que a família é a coisa mais importante. Não é lógico investir em uma casa onde seus netos vão morar? Família é importante, Norman, mas não tenho certeza se você e eu temos a mesma ideia de família. O resto da noite passa em silêncio tenso. Norman me ignora desafiadoramente. Ritter mal consegue conter sua irritação. Sinto que dei o primeiro passo em direção à libertação, e isso é assustador e inspirador. À noite, reviso minhas finanças novamente. 7.500.000 dólares, uma quantia acumulada ao longo de décadas de trabalho, investimentos sábios e vida frugal. Dinheiro que deveria garantir uma velhice tranquila para Mabel e eu e depois ajudar meus netos com sua educação, não para financiar as ambições exorbitantes de Norman e Ritter. Estou anotando o que preciso discutir com Martin. Mudanças no testamento, criação de um fundo de educação para netos, ao qual eles só terão acesso quando atingirem uma certa idade, transferência da maior parte dos fundos para contas às quais ninguém além de mim terá acesso. Fecho meu laptop e apago a luz. Na escuridão do quarto, quase consigo ouvir a voz de Mabel. É hora de viver por si mesmo, Ed. Você deixou que outros decidissem por você por muito tempo. Depois de conhecer Martin Conir, me sinto mais confiante. Meu advogado apoiou totalmente o plano de independência financeira e proteção de ativos. Fizemos as alterações necessárias nos documentos, criamos um fundo de educação para meus netos e transferimos a maior parte dos fundos para novas contas. Agora minhas economias estão seguras de qualquer tentativa de Norman e Ritter de acessá-las. Edward, eu queria dizer isso há muito tempo, comentou Martin no final do nosso encontro, que o fato de você ter ido morar com seu filho sempre me incomodou. Vi como Norman se comportou depois da morte de Mabel. O interesse dele nas suas finanças parecia excessivo. Eu estava vulnerável demais naquela época, admiti. Perder a Mabel me desequilibrou. Eles se aproveitaram disso. Martin assentiu, compreensivo. O importante é que você perceba que agora nunca é tarde para retomar o controle da sua vida. Voltando para casa, é estranho que eu ainda chame a casa de Norman de lar. Penso nas mudanças que estão por vir. Já procurei vários apartamentos e encontrei o ideal no bairro de Lincoln Park. É um apartamento pequeno, mais aconchegante, de um quarto, em um prédio antigo, mas bem conservado. É facilmente acessível aos museus e bibliotecas que eu adorava visitar. O pagamento inicial já foi feito e posso me mudar em 2 semanas. Decido não contar a Norman e Ritter sobre meus planos ainda. Seu comportamento recente mostra que eles podem reagir de forma imprevisível. É melhor preparar tudo e depois confrontá-los com os fatos. Em casa, sou recebido por um silêncio incomum. Normalmente, nessa época, as crianças já voltaram da escola e a casa está cheia de suas vozes. Mas hoje, só ouço as vozes abafadas dos adultos na cozinha. Ele é um velho teimoso, diz a voz de Ritter, irritada e áspera. Não entendo por que ele está segurando tanto dinheiro. Afinal, é tudo nosso. Talvez devêssemos mudar nossa abordagem, responde Norma. Não pressionar diretamente, mas ser mais sutis. Temos sido sutis por 2 anos, exclama Ritter. E ele se recusou a ajudar com a casa, com a escola particular das crianças, até mesmo com um carro novo. Acho que ele suspeita de alguma coisa. A voz de Norman soa preocupada. Ele tem estado um pouco distante ultimamente. Distante? Talvez ele esteja ficando velho, sugeriu Ritter. Afinal, ele tem 67 anos. Meu pai já está começando a esquecer as coisas nessa idade. Paro no corredor, hesitante em entrar e interromper a conversa. Cada palavra é como um golpe. Falam de mim como se eu fosse um velho incapacitado ou um recurso financeiro. Não uma pessoa viva, não um pai, não o avô dos seus filhos. De qualquer forma, continua Ritter, precisamos resolver a questão das férias. As férias de verão estão chegando, e eu não quero passar mais um ano na cidade. Falei com um agente de viagens, responde Norma. Uma viagem de 2 semanas pela Europa custaria cerca de 25 mil para todos nós, incluindo seu pai. Não, só nós e as crianças. Acho que ele não ia querer viajar, nem que a gente ia querer arrastá-lo, acrescentou Ritter com uma risadinha. Ele só atrapalharia. As paradas constantes, as reclamações de cansaço, a necessidade de encontrar restaurantes com comida de verdade.
Já ouvi o suficiente. Dou alguns passos para trás, abro e fecho a porta da frente com força, dando a ilusão de que acabei de entrar. Cheguei, anuncio, entrando na cozinha com uma expressão neutra no rosto. Norman e Ritter mudam instantaneamente o tom e a expressão. Eles agora são o símbolo da hospitalidade e do aconchego familiar. Pai, como foi a reunião? Perguntou Norman com leve interesse. Produtivo, respondo brevemente. Onde estão as crianças? A Olivia tem aula de piano e o Ethan está no futebol, explica Ritter. Eles virão jantar aqui. A noite transcorre na rotina habitual. Ajudo nos preparativos do jantar. Embora Ritter, como sempre, critique meu jeito de cortar os vegetais e a quantidade de temperos. As crianças voltam uma a uma, enchendo a casa de energia e barulho. Eles falam sobre o dia deles, me mostram novas habilidades no piano e truques de futebol. No jantar, Norman e Ritter agem de forma estranhamente amigável. Agora entendo o porquê. Eles estão preparando o cenário para uma conversa sobre férias. Então, Norman começa quando o prato principal termina. Ritter e eu estamos pensando nas férias de verão. As crianças se animam imediatamente. Iremos para o mar? Pergunta Ethan esperançoso. Melhor ainda, Ritter sorri. Estamos planejando uma viagem para a Europa. Paris, Roma, Barcelona. Eba, Olivia pula na cadeira. Eu sempre quis ver a Torre Eiffel. Vejo essa cena com tristeza. As crianças estão genuinamente animadas, sem saber que seus pais estão planejando gastar um dinheiro que elas não têm em férias que não podem pagar. Parece maravilhoso, eu digo. Quando você planeja ir? Em julho, responde Norman. Por 2 semanas. Ele faz uma pausa e vai direto ao ponto. Pai, queríamos conversar com você sobre isso. Uma viagem como essa é uma ótima oportunidade educacional para as crianças, mas é meio cara. Entendo, concordo, esperando que ele continue. Pensamos, Ritter entra, que talvez vocês pudessem querer participar. Afinal, é um investimento no futuro dos seus netos. Eles poderão ver o mundo, aprender sobre outras culturas. E quanto vale esse investimento? Pergunto diretamente. Cerca de 25 mil, respondeu Norman, tentando soar o mais casual possível, como se fosse uma quantia pequena. Mas isso inclui tudo: voos, hotéis, excursões. 25 mil, respondi pensativo. É muito dinheiro. Vovô, você também vem com a gente? Perguntou Olivia, olhando para mim esperançosa. Antes que eu possa responder, Ritter intervém. O vovô provavelmente prefere ficar em casa, querida. Voos tão longos são cansativos na idade dele. Suas palavras ecoaram exatamente o que ela disse na cozinha. Eu realmente não gosto de voos longos, mas me irrita que Ritter decida por mim e me apresente para as crianças como um velho frágil. Na verdade, eu disse, virando-me para Olivia, já estive na Europa algumas vezes. Sua avó e eu fomos a Paris para comemorar nosso 30º aniversário de casamento, e eu voei para Londres para uma conferência de engenharia. Você fez? Os olhos de Olivia se arregalaram de surpresa. Me conta. Talvez mais tarde, querida, interrompeu Ritter. Agora, estamos discutindo nossa viagem. Ela se vira para mim. Então, o que você acha, Edward? É uma ótima oportunidade para as crianças, não é? Olho para os rostos dos netos, cheios de expectativa e esperança. Então olho para Norman e Ritter, tensos com ganância em seus olhos. Eles estão usando as crianças para me pressionar. Eles sabem que é mais difícil para mim dizer não quando se trata da felicidade da Olivia e do Ethan. Concordo que viajar amplia os horizontes, começo cautelosamente. Mas 25 mil é muito dinheiro para férias de 2 semanas, especialmente considerando que você recentemente quis comprar uma casa nova e pagar uma escola particular. São coisas diferentes, pai, objetou Norma. Férias são uma ocasião especial que as crianças vão lembrar para o resto da vida. E ainda assim, continuo, acho que você poderia encontrar uma opção mais econômica, como ir para uma cidade em vez de 3, ou reduzir para uma semana. Isso reduziria consideravelmente os custos. Os rostos de Norman e Ritter se fecham. Eles claramente esperavam uma resposta diferente. Edward. Ritter tenta falar calmamente, embora eu a veja segurando o guardanapo.
Sabe, não podemos pagar uma viagem dessas sem a sua ajuda, e estamos falando de apenas 25 mil para você. Isso é. Ela hesita, mas termina, uma gota no oceano. Suas últimas palavras pairam no ar. Ela praticamente admitiu que sabe o tamanho da minha fortuna, dos meus milhões. A Ritter tem razão, pai, diz Norma. Você sempre disse que economizou dinheiro para a família. Não é uma ótima maneira de usá-lo? Olho para meu filho, o homem a quem Mabel e eu demos tudo o que podíamos, que agora está usando nossas próprias palavras para me manipular. Economizei dinheiro para a segurança da minha família, respondo com firmeza. Para educação, para emergências, não para férias desnecessárias. Desperdício? Norman levanta a voz. Estamos falando de experiências culturais para seus netos, que têm apenas 6 e 8 anos. Ressalto que eles nem vão se lembrar da metade do que veem. Uma viagem ao litoral ou a um parque nacional já basta para crianças dessa idade. Vou me lembrar, protesta Olivia. Até mantenho um diário. Claro que sim, querida. Sorriu para ela. Só acho que existem passeios mais apropriados para a sua idade. Você simplesmente não quer nos ajudar, diz Ritter bruscamente. Primeiro você nos recusou para uma casa. Agora você nos recusou para umas férias. Nós te acolhemos na nossa família. Colocamos um teto sobre você. Ritter, Norman disse em tom de advertência, acenando para as crianças. Não, avise-os também, disse ela. O vovô mora conosco, come nossa comida, usa nossas instalações, e mesmo assim, não quer contribuir para a família. Sinto a raiva crescendo dentro de mim, mas me contenho. Não quero fazer uma cena na frente das crianças. Eu faço a minha parte, digo calmamente. Ajudo com as crianças, com as tarefas domésticas, com as compras e com as contas. Ah, que generosidade, exclamou Ritter, sarcástica. Um homem com milhões em contas correntes ajuda a pagar as compras. Agora ela está admitindo que sabe da minha condição. Gostaria de saber há quanto tempo descobriram o valor exato. E o que mais eles estavam tentando descobrir pelas minhas costas? Pai, Norman tenta ser razoável. Ninguém questiona a sua contribuição. Só não entendemos por que você reluta tanto em ajudar financeiramente quando tem a oportunidade. Porque é o meu dinheiro, Norman, respondo sem rodeios. Dinheiro que ganhei com o meu trabalho, com as minhas invenções. Dinheiro que sua mãe e eu economizamos. Muitas vezes nos negando muitas coisas. O que você vai fazer com isso? Pergunta Ritter. Levá-lo para o túmulo. Ritter? Norma a puxa de volta, mas não com muita força. Não, Norman, pare de enrolar. Ela se vira para mim. Edward, você está egoisticamente se apegando aos seus milhões quando poderia estar dando uma vida melhor para sua família. O que a Mabel diria se visse você se recusando a ajudar seu próprio filho? Mencionar a Mabel é a gota d'água. Cerro os punhos por baixo da mesa, mas mantenho a voz firme. Não ouse usar o nome da minha esposa e suas manipulações, Ritter. Mabel ficaria horrorizada ao ver no que nosso filho se tornou e como vocês dois estão tentando me usar. Silêncio. As crianças nos encaram com os olhos arregalados, claramente assustadas com a atenção à mesa. Crianças, vão para os seus quartos, Norman finalmente diz. Os adultos precisam conversar. Olivia e Ethan se levantam relutantemente da mesa e vão embora, lançando olhares preocupados para nós. Quando somos só nós três, Norman olha para mim com uma raiva mal disfarçada. Como você pode dizer isso na frente das crianças? Nos acusa de usar você quando só estamos pedindo ajuda. Você não está pedindo ajuda, Norman, respondo. Você está exigindo que eu financie seu estilo de vida além das suas possibilidades. Casa nova, escola particular, agora férias luxuosas. O que vem a seguir? Um iate? Uma casa de férias? Você sempre foi assim, Norman balança a cabeça. Sempre controlando cada centavo. Mesmo quando eu era criança, você me fazia prestar contas do meu dinheiro. Eu te ensinei responsabilidade financeira, protesto. É uma pena que a lição não tenha sido aprendida. Sua responsabilidade financeira se transformou em pura mesquinharia, Ritter interrompe.
Você está sentado em cima dos seus milhões como um dragão em cima de um tesouro, e se recusa a ajudar na educação dos seus netos. Criei um fundo educacional para Olivia e Ethan. Essa é a única coisa que ouso revelar das minhas decisões financeiras recentes. Eles terão acesso a ele quando estiverem prontos para a faculdade. Em 10 anos, exclama Ritter. O que faremos agora? Viver de acordo com nossas possibilidades, respondo simplesmente. Como milhões de outras famílias fazem. Norman pulou da cadeira, com o rosto contorcido de raiva. Você é insuportável. Nós te acolhemos em nossa casa. Aturamos suas peculiaridades senis. Nós cuidamos de você. E você se recusou a nos ajudar quando poderia facilmente fazê-lo. Eu não pedi para você me acolher, lembro a ele. Você insistiu em vender minha casa e se mudar para cá. E agora eu entendo o porquê. Você esperava ter acesso ao meu dinheiro. Isso não é verdade. Norman bateu com o punho na mesa. Queríamos você com sua família, não sozinho em uma casa vazia. Então por que você insiste tanto em tentar controlar minhas finanças? Pergunto diretamente. Por que você pede dinheiro sempre que pode? Por que Ritter sugeriu que eu transferisse gradualmente a gestão de ativos para você? Norman lança um olhar rápido para Ritter, claramente surpreso por eu saber dessa conversa. Só queríamos ajudar, diz ele, sem convicção. Você não está ficando mais jovem, pai. Administrar esse dinheiro é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade com a qual lido há 40 anos, respondo. E pretendo lidar com ela pelos próximos anos sem a sua ajuda. Norman me olha com fúria crescente. Consigo ver suas emoções fervendo dentro dele. Raiva, frustração, ganância. Finalmente, ele não aguenta mais. Sabe de uma coisa? Você está nos dando trabalho. Vai embora. As palavras pairam no ar como o tilintar de vidro quebrado. Ritter fica paralisada, de boca aberta, claramente não esperando tamanha franqueza do marido. Norman também parece chocado com sua própria explosão, mas não recua. Olho para meu filho, o homem que Mabel e eu criamos com amor, o homem a quem demos o melhor que podíamos, e não o reconheço. Levanto-me lentamente da mesa. Sinto-me estranhamente calmo, como se a última das minhas dúvidas tivesse finalmente sido dissipada. Certo, digo baixinho. Vou desaparecer sem esperar por uma resposta. Viro-me e saio do quarto. Subo as escadas até o meu quarto e fecho a porta. Sento-me na cama e olho para o vazio por um longo tempo. Você está nos causando problemas, desapareça. As palavras do meu próprio filho, aquele que amei por toda a minha vida. Palavras que não podem ser retiradas. A decisão que vinha amadurecendo dentro de mim nas últimas semanas, finalmente se cristaliza. Não vou mais morar nesta casa onde só me valorizam pelo meu dinheiro. Não tolerarei manipulação e desrespeito. Chega. Pego uma mala debaixo da cama e começo a guardar as coisas metodicamente. Somente o essencial, roupas, produtos de higiene e alguns livros. Eu embalo as fotos de Mabel e outras relíquias pessoais com muito cuidado. Então retiro a caixa de metal com os documentos. Verifico se tudo está em ordem. Extratos de conta, certificados de ações, apólices de seguro, certificados de propriedade de patentes, tudo que comprova minha fortuna de 7 milhões de dólares e 500 mil dólares. Dinheiro que agora serviria apenas aos meus interesses, não às ambições de Norman e Ritter. Não há nenhum som vindo da casa. Norman e Ritter provavelmente já se recolheram ao quarto ou desceram para a sala de estar. Espero que as crianças já estejam dormindo. Então pego meu telefone e chamo um táxi para 1h da manhã. São apenas 22 horas, mas prefiro esperar até que todos estejam definitivamente dormindo. Passo as horas restantes sentado em uma cadeira perto da janela, olhando para a cidade à noite. Penso no passado, nos anos que passei com Mabel, no nascimento e na criação de Norman, na minha carreira como engenheiro e inventor, nas decisões que me trouxeram até aqui, repassando mentalmente os endereços dos apartamentos para alugar que tenho procurado. Amanhã já posso assinar o contrato de locação e começar uma vida livre de manipulação e desrespeito. Uma vida nos meus próprios termos. À meia-noite, dou uma última volta no quarto para verificar se não esqueci nada importante. Então desço silenciosamente as escadas com minha mala e uma caixa de papéis.
A casa está silenciosa, todas as portas dos quartos estão fechadas. Na porta do quarto de Olivia, paro por um momento. Uma parte de mim quer dar um beijo de despedida na minha neta e explicar que não a estou abandonando, mas sei que isso só complicaria as coisas. É melhor ir embora agora e encontrar uma maneira de manter contato com ela mais tarde, quando as paixões tiverem diminuído. Coloco meu casaco no corredor, dou uma última olhada ao redor da casa que nunca foi realmente minha e saio silenciosamente pela porta. O ar da noite é fresco e puro. Inspiro profundamente, sentindo-me estranhamente leve. O táxi já está esperando na calçada, com os faróis apagados para não chamar atenção. O Hotel Ritz-Carlton, por favor, digo ao motorista, entrando no banco de trás. O carro parte, levando-me para longe da casa onde passei os últimos 2 anos. Do filho que acabou de me dizer para desaparecer, de uma vida que não traz mais nada além de decepção e dor. Acordo no meu quarto no Ritz-Carlton Hotel e, por um momento, acho que estou em casa. Mas o teto alto e os móveis elegantes rapidamente me lembram onde estou e por quê. Já se passaram 3 dias desde a noite em que Norma me disse para desaparecer. 3 dias da minha nova vida independente. Após o café da manhã no restaurante do hotel, encontro-me com a corretora imobiliária Laura Page, que foi recomendada por Martim. Ela é jovem, enérgica e, o mais importante, discreta. Sr. Gibbs. Encontrei algumas opções que podem lhe interessar, diz Laura, espalhando as impressões à nossa frente. Este apartamento no Lincoln Park está disponível amanhã. Um quarto, sala de estar espaçosa, varanda com vista para o parque. O prédio é antigo, mas bem preservado, com história. Estou olhando as fotos. O apartamento parece aconchegante, com pé direito alto e janelas grandes, do tipo que sempre adorei. Isso me lembra do meu primeiro apartamento com a Mabel quando nos casamos. Parece certo. Concordo com a cabeça. Podemos dar uma olhada hoje à noite? Enquanto Laura e eu discutimos os detalhes, meu telefone começa a vibrar. É a 3ª vez que o Norman me liga hoje. Desligo a ligação, como nas outras vezes. Não estou pronta para falar com ele agora. Depois da minha reunião com Laura, vou ao escritório de Martin Conner. Meu advogado já está me esperando em seu escritório, cercado por pilhas de papéis. Como você está? Ele pergunta, apertando minha mão. A julgar pelo número de ligações que recebi do seu filho, você realmente se foi. Ele te ligou? Isso me surpreende. Mas, por outro lado, faz sentido que Norman tenha tentado me encontrar por meio do meu advogado. 4 vezes nos últimos 2 dias, Martin concorda. Primeiro, ele perguntou se eu sabia onde você estava. Depois, começou a exigir informações sobre suas contas. Eu não contei nada a ele, é claro. Obrigado. Sou grato pelo profissionalismo de Martin. Como está indo o processo com o fundo? Está tudo pronto. Martin me entrega uma pasta com documentos. O fundo educacional para seus netos já está em vigor. Eles terão acesso aos fundos quando completarem 18 anos e apenas para fins educacionais. Nem Norma nem sua esposa podem tocar nesse dinheiro. Reservei $500.000 para a educação da Olivia e do Ethan. Isso deve ser suficiente para as melhores universidades, se eles quiserem cursar. Independentemente do meu relacionamento com os pais, os netos não deveriam sofrer. E o resto dos bens? Pergunto. Tudo foi transferido para novas contas, como você pediu, responde Martin. Seu testamento também foi atualizado. Se algo acontecer com você, a maior parte do dinheiro será destinada a uma instituição de caridade para jovens engenheiros, como você queria. E Norma? Martin me olha compreensivo. Conforme suas instruções, Norman receberá uma quantia simbólica de $1.000. O suficiente para que o testamento não possa ser contestado sob a alegação de que você se esqueceu do seu filho. Concordo com a cabeça. A decisão de deserdar Norman não foi fácil para mim. Mas depois daquela noite, percebi que não podia confiar meu legado a ele. No dia seguinte, assinei o contrato de locação e recebi as chaves do meu novo apartamento. Pode ser uma solução temporária, mas me dá a base para construir uma nova vida. A mudança leva apenas algumas horas. Não tenho muita coisa. O hotel organiza a entrega da minha bagagem, e Laura ajuda a encomendar os móveis necessários: cama, escrivaninha, cadeira e estantes.
À noite, estou sentado na minha nova cadeira perto da janela, tomando chá e observando os últimos raios de sol colorirem a rua com tons dourados. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me em paz. O telefone toca, Norman novamente. Desta vez, decido responder. É hora de esclarecer as coisas. Sim, Norman, eu digo calmamente. Pai, finalmente, sua voz soa animada. Onde você está? Estávamos morrendo de preocupação. Estou seguro na minha nova casa, respondo. E como você pode ver, o telefone está ótimo. Casa nova? Percebo a descrença em sua voz. Que casa nova? Pai, você não pode simplesmente ir embora sem avisar ninguém. Deixei um bilhete, Norman. E fui embora exatamente como você sugeriu. Você me disse para desaparecer. Eu desapareci. Há uma pausa. Quase consigo ver Norman tentando encontrar as palavras certas para me compensar. Pai, eu não quis dizer isso. Você sabe disso, ele finalmente diz, eu estava chateado, sem controle das minhas palavras. Estamos todos preocupados com você. As crianças perguntam onde está o vovô. A menção aos netos é uma cutucada dolorosa. Sinto falta da Olivia e do Ethan, mas sei que o Norman os está usando como alavanca. Diga a eles que o vovô está bem, eu digo. E que eu mesmo ligo para eles quando estiver instalado. Escute, pai, a voz de Norman se torna mais insistente. O que aconteceu foi só um mal-entendido. Heather e eu pensamos muito sobre isso e percebemos que estávamos errados. Venha para casa e discutiremos isso com calma. Norman, agradeço a oferta, mas minha decisão é final, respondi com firmeza. Estou começando uma nova vida por conta própria. Mas e nós? A família deveria ficar junta. Família não é só viver junto, Norman. É respeito, apoio, aceitação, todas as coisas que não senti na sua casa nos últimos 2 anos. Você não está sendo justo, pai. Há um toque de ressentimento em sua voz. Nós sempre cuidamos de você. Temos. Não consigo conter uma risada amarga. Ou você cuidou do meu dinheiro? Ouvi suas conversas com a Heather. Sei que você estava planejando retomar o controle das minhas finanças. A pausa foi mais longa dessa vez. Quando Norman fala novamente, seu tom muda, tornando-se profissional. Certo, vamos ser honestos. Você saiu com todo o seu dinheiro, mas pense nos seus filhos, nos seus netos. Não é culpa deles que você e eu tenhamos tido um desentendimento. Estou pensando neles, Norman. Foi por isso que criei o fundo educacional em nome deles. $500.000 que eles receberão quando completarem 18 anos para a educação deles. R$ 500.000? Sua voz se perde. E o resto? E o resto do seu dinheiro? É isso. O verdadeiro motivo da ligação dele. Não é preocupação comigo. Não é preocupação com as crianças. É o dinheiro. O resto é problema meu, Norman. Não seu. Você é meu pai agora. Há raiva evidente em sua voz. Sou seu único filho. Você não pode simplesmente me deserdar. Eu posso, digo calmamente. E eu fiz. Seu comportamento me mostrou que você não está preparado para lidar com esses fundos de forma responsável. Vou processá-lo, ele grita. Vou provar que você é incompetente, que sucumbiu à demência senil. Experimente. Continuo calmo. Qualquer médico testemunhará que estou sã. E acho que o juiz ficará interessado em saber como você ordenou que seu pai idoso desaparecesse por se recusar a pagar suas férias. Norman continua gritando e ameaçando, mas eu não estou mais ouvindo. Aperto silenciosamente o botão de desligar e bloqueio o número dele. Então faço o mesmo com o número de Heather. Preciso de paz para pensar nos meus próximos passos. Na sexta-feira de manhã, quando voltei da minha caminhada, o porteiro do prédio me informou que uma mulher passou por lá perguntando por mim. Ela não me disse o nome, ele conta, mas foi muito persistente. Me mostrou uma foto e perguntou se você morava aqui. Como ela era, perguntei, embora já soubesse. Alto, magro, cabelo loiro, muito assertivo. Heather, de alguma forma, sabia onde eu morava.
Provavelmente seguiu Martin ou a mim mesma. Isso me preocupa, mas não me surpreende muito. 7,5 milhões são incentivo suficiente para continuar procurando. Se ela voltar, diga que você não conhece tal inquilino, pergunto ao concierge e estendo uma nota de $100. Agradeço sua discrição. À noite, ligo para minha irmã Eleanor e conto a ela tudo o que aconteceu. Ela é a única pessoa próxima a mim em quem confio completamente. Eu sabia que ia acabar mal, diz ela depois de ouvir minha história. Essa mudança foi um erro desde o início. Norman e a esposa sempre foram muito gananciosos. Eu deveria ter te escutado antes, Eli. O que está feito, está feito. Ela era sempre prática. O importante é que você finalmente se livrou deles. Como está se sentindo? Estranho, confesso. Por um lado, estou feliz por ser independente. Por outro, é triste perceber que meu único filho me vê apenas como uma fonte de dinheiro. Ele fez a escolha dele, Ed. A voz de Eleanor suaviza. Você deu tudo o que podia a ele. Se ele não valoriza, o problema é dele, não o seu. No dia seguinte, decidi começar a procurar um lugar permanente para morar. Alugar um apartamento é uma boa solução temporária, mas eu quero uma casa só minha, um lugar que seja todo meu, onde eu possa criar um novo lar. Encontro Laura Page em uma cafeteria perto do meu apartamento e explico o que estou procurando. Quero uma casa parecida com aquela em que eu e minha esposa morávamos. Eu digo não necessariamente tão grande, mas com personalidade, com um jardim, se possível, em um bairro agradável e tranquilo. Laura toma notas e faz perguntas investigativas sobre minhas preferências e orçamento. Quando menciono o valor que estou disposto a gastar, seus olhos se arregalam um pouco, mas ela continua profissional. Com este orçamento, teremos muitas opções excelentes, Sr. Gibbs. Prepararei uma lista e entrarei em contato com você nos próximos dias. Uma semana depois, Laura me contata com boas notícias. Sr. Gibbs, encontrei uma casa que pode ser ideal para o senhor. Ela acabou de entrar no mercado e ainda não foi anunciada. São 2 andares, 3 quartos e um pequeno jardim no bairro de Evanston. Tranquilo, mas de fácil acesso ao centro. Marcamos um encontro para o dia seguinte. Quando chego em casa, imediatamente sinto algo familiar. Visto de fora, não parece a casa da Mabel, mas tem o mesmo ar de aconchego e estabilidade. Uma fachada de tijolos, uma varanda com colunas, um pequeno jardim bem cuidado com algumas árvores antigas. Por dentro, a casa é ainda melhor do que eu esperava. Quartos espaçosos com piso de madeira, janelas grandes com muita luz do sol entrando, uma lareira na sala de estar, uma de verdade, exatamente como eu queria. O segundo andar tem 3 quartos e um escritório que será perfeito para meus projetos de engenharia. O que você acha? Pergunta Laura, observando minha reação. É perfeito, respondo. Quanto os donos estão pedindo? Ela diz que é um valor razoável para uma casa como esta neste bairro. Eu poderia pagar 3 vezes mais e ainda assim não sentiria o impacto financeiro. Eu aceito, digo sem hesitar. Podemos começar a papelada agora mesmo? Enquanto isso, na casa de Norman e Ritter, o caos reina. Minha saída não foi apenas um choque emocional para eles, mas um desastre financeiro. Eles estavam contando com meu dinheiro para pagar seus planos ambiciosos. O que você quer dizer? Ele mudou o testamento. Ritter grita, andando de um lado para o outro na sala. Você disse que estava no controle. Eu não sabia que ele seria tão determinado, desculpa-se Norma. Ele sempre foi gentil, compreensivo, principalmente depois que a mamãe morreu. E agora estamos perdendo $7 milhões. Ritter joga uma almofada decorativa para o outro lado da sala. $7 milhões? Você tem ideia do que poderíamos fazer com esse dinheiro? Ainda podemos consertar isso, Norman tenta tranquilizar a esposa. Conversei com um advogado. Se conseguirmos provar que o pai é incompetente. Como você prova isso? Ritter interrompe. Ele está perfeitamente bem. Droga. Ele nos tem na palma da mão. Enquanto achávamos que estávamos no controle, ele planejou tudo. O pânico e a raiva dele só provam que tomei a decisão certa. Eles não me viam como pai e avô, mas como uma fonte de dinheiro. E agora que essa fonte secou, eles mostraram sua verdadeira face. Neste momento, estou finalizando a compra de uma casa nova.
O processo está ocorrendo sem problemas e sem complicações. Martin ajuda com as formalidades legais, e em 2 semanas, me torno proprietário da minha nova casa. Ao me mudar, sinto-me estranhamente aliviado. É como se eu estivesse me livrando de um fardo pesado que venho carregando nos últimos 2 anos. Uma carga de expectativa, de manipulação, de tensão constante. Na minha nova casa, começo a construir uma nova vida. Estou encomendando móveis que me lembram Mabel e eu, mas com elementos modernos. Montar um escritório para projetos de engenharia é algo que eu queria retomar há muito tempo. Plantando um jardim. Sonhando com as rosas que a Mabel tanto ama. Norma e Ritter continuam tentando me encontrar, mas sem sucesso. Mudei meu número de telefone e meu novo endereço é conhecido apenas por Martin e Eleanor. Sei que mais cedo ou mais tarde terei que abordar a questão da comunicação com meus netos. Mas agora preciso de um tempo para mim, para me recuperar. 7,5 milhões permanecem protegidos com segurança. O dinheiro ganho através de décadas de trabalho e invenção agora servirá a propósitos que considero dignos. Educar netos, apoiar jovens engenheiros, talvez uma instituição de caridade, mas não casas de luxo e férias para aqueles que só veem você como uma carteira. No silêncio do meu novo lar, finalmente me sinto em paz e percebo que fiz a escolha certa ao rejeitar relacionamentos tóxicos em favor da liberdade e do respeito próprio. Já faz 3 meses que saí da casa do Norman e comecei uma nova vida. Minha casa em Evanston está lentamente assumindo caráter e personalidade. Cada coisa, cada peça de mobiliário é escolhida pessoalmente por mim, não para se conformar às tendências da moda como Ritter fez, mas para conforto e funcionalidade. Hoje acordei com os primeiros raios de sol, como sempre, mas agora isso não desagradou os moradores da casa. Posso ir tranquilamente até a cozinha, fazer café na minha velha cafeteira que peguei na casa do Norman e sair para o quintal com uma xícara para aproveitar o silêncio da manhã. O jardim é modesto até agora, mas tem personalidade. Plantei algumas roseiras, daquelas variedades que a Mabel adorava. Quando florescerem na próxima primavera, será uma pequena homenagem à sua memória. No canto do quintal há um banco sob um velho bordo, um lugar perfeito para ler em dias quentes. Depois do café da manhã, desço para o meu escritório. É um quarto espaçoso no primeiro andar com vista para o jardim. Aqui eu configurei um espaço de trabalho para retomar projetos de engenharia. Uma mesa grande, um computador moderno, prateleiras de livros e revistas técnicas, e o mais importante, uma mesa de desenho igual à que eu tinha quando trabalhava na fábrica. Nas últimas semanas, retornei a um projeto que havia abandonado após a morte de Mabel, um sistema de resfriamento avançado para dispositivos móveis. A ideia surgiu há 5 anos, quando percebi o quanto o smartphone de Norma esquentava durante longas conversas. Comecei a conceituar um dissipador de calor miniaturizado que pudesse dissipar calor eficientemente sem aumentar o tamanho do dispositivo. Hoje, estou trabalhando em um modelo tridimensional em um computador. A tecnologia avançou muito desde que obtive minhas primeiras patentes. Naquela época, todo o design era feito à mão, no papel. Agora, os programas de computador permitem simular o comportamento dos materiais com alta precisão, o que acelera muito o processo de design. O telefone toca. É Martin Conner, meu advogado de confiança e talvez meu amigo mais próximo durante estes meses difíceis. Edward, bom dia. Sua voz soa alegre. Como está indo o seu projeto de engenharia? Lentamente, mas com segurança, respondi. As simulações estão mostrando resultados animadores. Acho que em 1 ou 2 meses, poderemos começar a prototipar. Muito bem, aprova Martin. Liguei para dizer que Norma entrou em contato novamente. Suspiro. Apesar dos meus melhores esforços para me distanciar do meu filho e da esposa dele, eles não desistiram de tentar me encontrar e, mais importante, do meu dinheiro. O que foi dessa vez? Ele mudou de tática, diz Martin, agora está arrependido e pediu reconciliação. Diz que percebeu seus erros e quer restaurar o relacionamento. E nem uma palavra sobre dinheiro? Pergunto com uma risada irônica. Nem uma palavra diretamente, confirma Martin, mas ele mencionou que ele e Ritter enfrentaram dificuldades financeiras imprevistas e estavam reavaliando suas prioridades de vida. Balanço a cabeça. Tão previsível. Quando a pressão direta e as ameaças não funcionaram, eles mudaram para táticas de arrependimento e remorso. O que você disse a ele? A mesma coisa que eu disse a ele antes.
que eu não estava autorizado a discutir seus assuntos ou repassar mensagens. Mas ele insistiu que eu lhe informasse de seu sincero desejo de reconciliação. Obrigada por me avisar, eu disse. Mas minha posição não mudou. Não estou pronta para me comunicar com Norman ou Ritter. Pelo menos não até que eu veja uma mudança real na atitude deles, em vez de remorso fingido pelas dificuldades financeiras. Depois de conversar com Martin, fico sentado por um tempo, olhando pensativo pela janela. As lembranças dos últimos 2 anos voltam à tona. As constantes alusões ao meu dinheiro, a manipulação pelos netos, a atitude de desprezo como se eu não fosse um ser humano completo, mas um fardo a ser tolerado apenas para ganho potencial. Lembro-me especialmente vividamente do período em que me persuadiram a vender minha casa para Mabel e eu. Com que persistência eles descreveram todas as vantagens de morar com eles. Como eles exploraram habilmente a minha dor após a morte de Mabel. Você se sentirá melhor se não estiver constantemente cercada de memórias. E Ritter disse com falsa preocupação na voz. Pense no lado prático, pai, Norman repetiu. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. Quanto esforço e dinheiro são necessários para mantê-la? E eu, atordoado pela dor, cedi às suas súplicas. Vendi a casa onde Mabel e eu passamos os melhores anos de nossas vidas. Da cozinha onde preparava suas especialidades ao jardim de rosas, ela cresceu com tanto amor que cada canto da casa demonstrava sua presença. Só agora percebo plenamente o quanto isso foi um erro. Não só porque perdi minha independência, mas também porque permiti que minha conexão material com meu passado, com Mabel, fosse tirada de mim. E para quê? Para morar num quarto de hóspedes na casa de pessoas que me viam como nada mais do que um caixa eletrônico ambulante. Eu me levanto da mesa com determinação. Cansei de me afundar em memórias sombrias. Agora tenho uma nova vida, novas oportunidades. E, diferentemente de antes, agora estou no controle total. Hoje tenho uma reunião agendada com um grupo de engenheiros aposentados que conheci por meio de um clube local. São pessoas da minha idade e do meu círculo profissional. Ex-engenheiros, designers, inventores. Nós nos reunimos uma vez por semana em um pequeno café perto da minha casa para discutir as últimas inovações técnicas, compartilhar experiências e simplesmente socializar. Visto uma jaqueta leve. O dia promete ser quente e saio de casa. Levo cerca de 20 minutos de caminhada até o café, o que me dá a chance de aproveitar o ar fresco e organizar meus pensamentos. 4 dos meus novos amigos já estão no café. Robert, um ex-engenheiro de projeto de motores de aeronaves, Alan, um especialista em eletrônica. Dorothy, a única mulher do nosso grupo, uma talentosa engenheira química, e Philip, que passou a vida projetando pontes e outras grandes estruturas. Edward, Philip me cumprimenta, levantando a mão. Já pedimos seu chá favorito. Sento-me à mesa, sentindo uma onda calorosa de apreciação. Essas pessoas, que conheço há apenas alguns meses, demonstram mais atenção genuína do que meu próprio filho demonstrou em anos. Como está indo o seu projeto de sistema de refrigeração? Perguntou Alan, que entende mais de eletrônica moderna do que qualquer outra pessoa. Lentamente, mas com segurança, respondo. Recentemente, terminei a modelagem computacional da primeira versão. Os resultados são animadores, mas ainda há trabalho a ser feito. Eu poderia ajudar a calcular a condutividade térmica de novos materiais compósitos, sugere Robert. Na aviação, usamos várias ligas promissoras que podem ser adequadas para o seu projeto. E eu conheço um ótimo laboratório onde você pode encomendar um protótipo quando estiver pronto, acrescenta Dorothy. Um ex-aluno meu trabalha lá como engenheiro-chefe. Concordo com a cabeça, genuinamente grato pela ajuda e apoio deles. É disso que se trata uma verdadeira comunidade profissional, pessoas que valorizam seu conhecimento e experiência mais do que o tamanho da sua conta bancária. Nossa conversa flui suavemente de tópicos técnicos para outros mais pessoais. Philip fala sobre seus netos que vêm visitá-lo nos fins de semana. Dorothy compartilha suas impressões de uma viagem recente à Europa. Alan reclama dos vizinhos que estão fazendo muito barulho. Ao ouvi-los, percebo o quanto senti falta dessa companhia humana tão simples todos esses anos. Na casa de Norman, eu era como uma pessoa invisível, uma pessoa cuja opinião ninguém se importava, cujos interesses ninguém levava em conta. Depois da reunião, voltei calmamente para casa, pensando em como a vida funciona estranhamente. Precisei perder minha esposa,
vender minha casa e ouvir do meu próprio filho que eu tinha que desaparecer para finalmente encontrar a verdadeira independência em um círculo de pessoas com ideias semelhantes. Tenho uma surpresa em casa, um entregador com uma caixa grande na porta. Sr. Gibbs? Perguntou ele, verificando a nota de entrega. Entrega para o senhor da senhorita Eleanor Gibbs. Minha irmã sempre teve um talento para o inesperado. Assinei o recebimento do pacote, agradeço ao entregador e levo a caixa para dentro de casa. Lá dentro, encontro um antigo álbum de fotos encadernado em couro, alguns livros e uma carta de Eleanor. Ed encontrou estas relíquias de família no sótão. Achei que seriam perfeitas para o seu novo lar. Com carinho, Eli. Abro o álbum com uma surpresa congelante. Estas são fotos minhas e da Mabel da nossa juventude. Muitas delas eu nunca tinha visto antes. Aqui estamos num piquenique com amigos. Aqui estamos dançando no casamento de alguém. Aqui, Mabel segura o recém-nascido Norman nos braços. E eu estou ao lado dela, tão jovem e orgulhosa. Essas fotos são um verdadeiro tesouro. Eles me levam de volta a uma época em que nossa família era feliz, quando os relacionamentos eram construídos com base no amor e no cuidado, não em cálculos financeiros. Passei a noite toda olhando o álbum e relembrando. Nem todas as memórias são tranquilas. Houve momentos difíceis e desentendimentos. Mas havia sinceridade. Havia respeito. Havia um entendimento de que família não se trata apenas de viver junto e compartilhar recursos, mas também de conexão emocional e apoio mútuo. Na manhã seguinte, fui acordado por um telefonema. O número é desconhecido, mas decido atender. Vovô. A voz de Olivia soa insegura. Sou eu, Olivia. Não consigo conter a alegria. Como vai, querida? Estou bem, ela responde. Estou na escola agora, no recreio. Peguei emprestado o celular de uma amiga para ligar para você. Você não tem seu próprio telefone? Pergunto-me. Sim, mas a mamãe e o papai controlam todas as minhas ligações, explica ela com um tom sério. Eles proíbem que eu e o Ita liguemos para você. Dizem que você está doente e precisa descansar. Isso mesmo. Norma e Ritter não só estão mentindo para mim sobre o remorso, como também estão virando as crianças contra mim ao inventar uma doença que não existe. Estou perfeitamente saudável, Olivia, digo baixinho. E sinto muita falta de você e do Ita. Sentimos sua falta também. Ouço lágrimas em sua voz. Por que você foi embora, vovô? Por que não volta? Suspiro, tentando encontrar palavras que uma criança de 8 anos possa entender. Às vezes, os adultos precisam viver separados, mesmo sendo família, explico. Agora tenho minha própria casa e estou bem lá. Mas isso não significa que parei de amar você e o Ita. Então por que você não vem nos visitar? Ela insiste. Quem me dera poder, respondi honestamente. Mas primeiro preciso resolver algumas coisas com seus pais. Questões adultas. Prometo que, assim que possível, nos veremos. Você promete? Há esperança em sua voz. Prometo, digo com firmeza. Enquanto isso, talvez você possa me ligar de vez em quando, assim. Vou tentar, ela diz. Ah, o sinal tocou para a aula. Preciso ir. Tenha um bom dia, querida. E diga oi para o Ita. Depois de conversar com minha neta, fiquei pensando por um longo tempo. Não gosto que Norma e Ritter estejam usando as crianças em seus jogos, mentindo para elas sobre mim. Mas não sei como resolver esse problema sem abrir caminho para mais manipulação da parte deles. Decidi consultar Martin. Meu advogado ouve a história e balança a cabeça pensativamente. Você precisa resolver formalmente a questão da comunicação com seus netos, diz ele. Talvez por meio de um acordo de visitação que seja formalizado legalmente. Assim, eles não poderão usar os filhos como alavanca. Você acha que Norman concordaria? Perguntei, cético. Se abordarmos a questão corretamente, ele não terá escolha, diz Martin, confiante. Vou redigir um acordo e entrar em contato com ele. Uma semana depois, recebi boas notícias de Martin. Norman concordou em negociar para que eu veja meus netos. Agendamos uma reunião no escritório de Martin em terreno neutro. No dia da reunião, sinto uma excitação estranha.
Não vejo meu filho há 3 meses, desde a noite em que ele me ordenou que desaparecesse. Não sei o que esperar desta reunião, mas estou determinado a manter minha posição. Norman chega sem Ritter, o que é um bom sinal. Ele parece cansado, com olheiras, e seu terno, antes impecavelmente cortado, agora parece largo. Olá, pai, ele diz, hesitando em se aproximar para um aperto de mão ou um abraço. Olá, Norman, respondo de forma neutra. Marty nos convida a sentar e descreve a essência do acordo proposto. Vou ver meus netos 2 vezes por mês, levando-os nos fins de semana. Todo o contato será direto, sem a mediação de Norman ou Ritter. Isso é aceitável, disse Norman lentamente, estudando o documento. Mas, pai, precisamos mesmo de todas essas formalidades? Somos uma família. Uma família que proíbe os filhos de terem contato com o avô e inventa uma doença inexistente para justificar isso, comento. Norman recua, mas não nega. Ficamos chateados, ele se desculpa. Sua saída foi um choque para nós. E sim, ficamos bravos por causa do dinheiro, mas agora percebemos nossos erros e queremos consertar as coisas. Suas dificuldades financeiras de repente me levaram a uma epifania, perguntei com ceticismo. Não se trata apenas de dinheiro, insiste Norman. Embora, sim, tenhamos que abandonar muitos planos. Estamos vendendo a casa e nos mudando para um apartamento menor. Ritter conseguiu um emprego. E agora você está pensando em valores familiares. Termino por ele. Norman está em silêncio, com a cabeça baixa. Então ele olha para cima e fico surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. Eu realmente era um filho terrível, pai, diz ele baixinho. Ritter e eu éramos obcecados por dinheiro, status, pelas armadilhas do sucesso e, na busca por tudo isso, perdemos algo importante. Escuto em silêncio, sem saber se acredito no remorso repentino. Quando você saiu com seu dinheiro, ficamos furiosos no começo, continua Norman. Mas então, quando tivemos que reavaliar todo o nosso estilo de vida, começamos a perceber o quanto havíamos perdido, e não apenas financeiramente. E o que exatamente você percebeu? Pergunto eu, ainda cauteloso. Que estávamos usando você. Norma admite que não o víamos como pai e avô, mas como uma fonte de dinheiro, que o manipulamos, explorando seu amor pelos netos e sua culpa depois que sua mãe morreu. Ele faz uma pausa. E que te convencemos a vender a casa que você amava, não porque nos importávamos com você, mas porque queríamos controlar seu dinheiro. Sua confissão parece sincera, mas me deixei enganar por muito tempo para acreditar nela imediatamente. O que você quer, Norman? Pergunto sem rodeios. Que eu volte e financie sua vida de novo. Não. Ele balança a cabeça. Eu sei que é impossível. Nós quebramos a sua confiança. Eu só quero que você faça parte da nossa vida para que as crianças não cresçam achando que o avô as abandonou. Olho para meu filho por um longo momento, tentando ver a verdade por trás de suas palavras. Ainda há algo daquele garotinho nele que Mabel e eu amamos tanto. Mas também tem um homem adulto que me machucou com sua traição. Assinarei um acordo para ver meus netos, digo finalmente. Mas consertar nosso relacionamento levará tempo e uma prova de sinceridade da sua parte. Entendo, Norman concorda. E estou pronto para esperar e provar. Depois de assinar o acordo, Norman vai embora e eu fico com Martin para discutir os detalhes. Você acredita no remorso dele? Perguntou meu advogado. Não sei, respondo honestamente. O tempo dirá. Mas mesmo que ele tenha realmente mudado, nunca mais deixarei que ele ou Ritter me manipulem. 2 semanas depois, vejo meus netos pela primeira vez em muito tempo. Olivia e Ethan vêm me visitar no fim de semana, e minha nova casa fica cheia de risadas e correrias infantis. Mostro a eles o jardim, meu escritório, e os presenteio com biscoitos caseiros que aprendi a fazer com a receita da Mabel. Ao ver seus rostos felizes, percebo que tomei a decisão certa. Independentemente do meu relacionamento com Norman e Ritter, essas crianças são parte da minha vida, minha alegria e continuação. À noite, quando os netos já estão dormindo nos quartos que preparei especialmente para eles, saio para o jardim e sento em um banco sob um bordo. O céu estrelado se estende acima de mim, e é como se eu pudesse sentir a presença de Mabel por perto. Viu, querida, digo mentalmente. Finalmente encontrei forças para viver sozinha. É uma pena que eu tenha passado por tanta dor para chegar a esse ponto.
Uma brisa fresca acaricia meu rosto como um toque suave. Fecho os olhos e sorrio. Um novo capítulo começou na minha vida, sem relacionamentos tóxicos, sem manipulação, sem ter que me conformar constantemente às expectativas dos outros. Eu sou livre. E essa liberdade, mesmo que tenha chegado tarde, valeu cada minuto de luta.